Nós. Gravando, não começa a gravar, vamos nós. Gravando. Começou, valendo. Começou a nossa aula, deixa eu revisar aqui como foi que nós combinamos estou aqui em frente ao espelho, me ajeitando aqui, está tudo sob controle. Deixa eu dizer aqui como foi que começou, aliás, o que foi que nós começamos ontem, né? O que foi que a gente decidiu ontem sobre a nossa... Opa, mais alguém chegou aqui. Aqui, pronto. Mais alguém chegou. Ontem a gente decidiu que a gente vai fazer um trabalho, né? Um trabalho de 10 questões. Tem um trabalho que vai valer como prova, mas eu vou usar a ferramenta trabalho, porque eu tive algumas... Ontem me relataram alguns problemas com a ferramenta prova, de que ela pode... A internet pode cair, e aí a pessoa pode ficar... ter uma falha de comunicação com as próximas questões. Então, por causa disso, a gente ontem decidiu usar a ferramenta trabalho. Eu vou disponibilizar no Unifor Online 20 questões. São 20 questões, são 20 estudos de caso, e vou já fazer as perguntas a partir do estudo de caso. Você vai responder um grupo de 2 perguntas sobre cada estudo de caso, né? E esse estudo de caso você vai escolher 10, eu vou botar 20, você vai escolher 10. Eu vou botar 8 de princípio, você vai escolher 4. Vou botar 4 de serviço público, você vai escolher 2. Vou botar 8 de poderes, você vai escolher 4. Então, você vai escolher 4 mais 2 mais 4. E aí você vai escolher 10 estudos de caso, responder as perguntas dele, eu vou corrigir, lançar a nota, tá? E eu vou dar o prazo... Eu vou dar o prazo de 10 dias, a partir do dia que eu lançar a questão, 10 dias depois do prazo, tá? Entrando mais aqui. Professor, Quem já tiver tem com o a microfone data? Hã? Eu Já quero tem que a você coloque a data? semana que vem. Assim que eu colocar, eu vou marcar os 10 dias do outro dia. Se eu só colocar na segunda, eu vou contar os 10 dias da terça. Se eu colocar na quarta, eu vou colocar os 10 dias, eu vou contar os 10 dias a partir da quinta, tá? Então, Tá vocês bom. vão ter aí 10 dias, tá? Se por acaso o prazo terminar no sábado ou no domingo, eu mesmo coloco ele para segunda, tá? Então, vocês vão ter 10 dias, contado do dia seguinte, e se terminar sábado, domingo, eu vou colocar ele para segunda. Tá? Então, vocês podem ter até 13 dias para fazer as questões. Vai dar certo, as questões, as perguntas são dirigidas, nós vamos ter, nós vamos ter revisão, eu vou marcar também algumas aulas de revisão, tá? Uma semana antes da entrega do trabalho, eu quero marcar uma aula de revisão no outro horário, quero fazer revisão 6h30 e da matéria nova às 8h30, ver se eu faço aí pelo menos 2 revisões. A gente revisar a matéria passada, porque faz tempo que vocês viram o princípio, né? Serviço público, já esqueceram, e é bom que a gente faz a revisão e deixa gravada. Vou fazer também slide de serviço público e vou fazer slide também de princípios. Então, fica a apresentação com a aula, tudo gravado, você revisa, tem condições de fazer a V1, e está gravado já para a nossa AV2, né? Semana que vem a gente começa a dar a matéria de AV2. Né? Ah, aquela pontuação, aquela pontuação do trabalho, eu digitei aquela pontuação no arquivo, e esse arquivo ficou no computador do Banco Central, e eu não estou podendo ter acesso ao computador do Banco Central. Se eu não puder aproveitar para V1, eu aproveito para V2 aquela pontuação, tá? Ou então, posso fazer um outro tipo de trabalho rápido, valendo um ponto, além dessas 10 questões. Mas eu acho que vai ser satisfatório, nossa nota de avião vai ser satisfatória, porque a gente vai ter as revisões. Tá? Então, podem ficar tranquilos. Vamos. Estamos chegando mais gente. Pode ser. Pode ser. O Marcos aqui está sugerindo outro trabalho, pode ser outro trabalho. Tá? Pode ser, não tem nenhum problema, não. Mas eu acho que vai ficar tranquilo. Tá? Então, por hora, a gente vai ficar fazendo essas 10 questões. Vocês vão escolher 10 de 20 questões e a gente vai, e eu vou ver se eu recuperar aquele arquivo para dar a pontuação extra de vocês. Aliás, eu vou até procurar se as provas não ficaram aqui dentro do carro, porque eu acho que eu não coloquei o trabalho, não guardei o trabalho lá no Banco Central. Se eu guardei as provas aqui,
eu redigito e lanço os pontos. Mas ninguém vai ficar prejudicado com isso, não. Tá? Então, pronto. Então, vai ser um trabalho com 10 questões. Vocês vão ter 10 dias depois que eu colocar as questões no Info Online. Você vai escolher 10, ou tá 20, você vai escolher 10. E depois que eu fizer esse trabalho, vou marcar 2 aulas de revisão. Nós vamos ter aula de revisão às 6h30, matéria nova às 8h30. Para a V2 também, vamos ter aula de revisão. Para a V3 também, vamos ter aula de revisão. Com isso, nós vamos ganhar muito tempo, porque nós vamos poder dar 2 aulas em um dia só. Então, aquelas aulas de revisão que eu fazia, nós vamos transformar em matéria nova, vamos aprofundar as matérias novas. Tá? Então, por um lado, vai ficar melhor para a gente. O semestre vai ficar com mais aulas. Então, hoje, para a gente terminar esse módulo de poderes, deixa eu ver se está aqui. Está aqui. Eu queria falar com vocês sobre os poderes administrativos, que é aquela turma do poder de polícia, né? Só que eu estou aqui nesse slide, nessa aula, eu vou falar só dos outros 4 poderes. Já esgotando o poder de polícia, já tem slide de poder de polícia, tem aula gravada. E aí agora eu faço uma aula de poderes administrativos, onde eu reviso aqueles 2 que tem um videozinho gravado, reviso, os outros 2 que faltam, faço mais completo. Tá? Então, relembrando, sempre lembrando que se precisar perguntar, é só você ligar o microfone e perguntar. Tá? Então, pronto, ficou gravada a parte da prova, vamos tocar o barco para os poderes. Tá? Então, poderes, eu tenho na nota de aula 7, né? Até voltando um pouco, eu esgotei poder de polícia. Então, na nossa nota de aula 7, eu tenho poderes administrativos. Qual é o conceito dos poderes administrativos? E aí entra nesse conceito o poder de polícia. Só não vou mais tratar dele aqui nessa aula. Mas o poder de polícia também é um dos poderes administrativos, e o conceito dos poderes é o seguinte: são prerrogativas dadas aos administradores, a fim de que alcance as finalidades públicas sob suas competências. Então, cada administrador tem sua competência, né? E ele precisa de determinadas prerrogativas para poder alcançar suas atribuições legais. Poder fiscalizar, poder organizar o seu serviço, poder aplicar sanção. Tá? Perfeito. Olha aí os 4 poderes que faltam. Os 4 poderes que faltam são esses aí. Opa, deixa eu ocultar isso aqui, não vai atrapalhar a gravação. Os 4 poderes que faltam são esses aqui. Já viu o poder de polícia, e a gente já viu também, vou revisar, poder hierárquico, poder disciplinar. Poder hierárquico, ele tem como objetivo organizar e fiscalizar as atividades internas da administração pública. É uma relação de subordinação e coordenação. Cuidado, que eu estou usando aqui no conceito dele a palavra fiscalizar, né? E lá no poder de polícia, dentro do conceito do poder de polícia, eu uso fiscalizar. Mas no poder de polícia, eu fiscalizo aquele dever geral, que o cidadão tem de obedecer às normas. No poder hierárquico, eu fiscalizo se o meu subordinado me obedece. Tá? Então, o poder de polícia é uma fiscalização que incide sobre a coletividade, e o poder hierárquico é uma fiscalização que incide sobre o subordinado. Tá bom? Então, o poder hierárquico, ele organiza e fiscaliza atividades internas da administração pública. É uma relação interna, eu estou falando entre servidores. Né? Eu estou vendo a situação aqui entre servidores, um dando ordem e o outro obedecendo, e o superior fiscalizando essa obediência. Tá? O poder disciplinar, ele se aplica simplesmente a sancionar. São sanções também por causa de vínculo, não são sanções por causa do descumprimento geral. O poder de polícia é que é sanção por causa de descumprimento de lei. Mas agora o poder disciplinar é uma sanção sobre aquele que tem vínculo e quebra o vínculo, funcional ou contratual. O poder regulamentar, que não tinha visto ainda, ele é uma prerrogativa de normatizar as atividades da administração. Então, eu pego a lei geral e normatizo essa lei, crio uma norma para aplicar essa lei dentro do meu órgão público. Nós vamos já ver vários exemplos de poder regulamentar, e nós vamos ver que cada órgão público vai ter a sua norma. Por exemplo, questão de licença para fazer curso. Tem a Lei Geral do Serviço Público, que ela permite você tirar licença para fazer curso, mas tem determinados cursos que não interessam a determinados órgãos. Ó, volta aqui. Por exemplo, quando a licença para fazer curso for pensada no âmbito do TRE, ele vai dar prioridade ao direito eleitoral. Mas na Justiça Federal, ela vai dar prioridade ao processo civil, ao previdenciário, ao ambiental, tá? Então, o poder regulamentar, ele vai trazer a lei que é geral, para a realidade de cada órgão público. Tá? Então, deixa eu voltar lá.
Não, não, não. Deixa eu botar minha tela para cá, que é para quando eu alternar, vocês ficarem me vendo. Pronto, olha aqui. Vamos nós, volta, oculta, tira isso aqui do meio. Perfeito. Então, o poder regulamentar, ele normatiza as atividades da administração pública. Vamos já ver exemplo. Tá? E o poder discricionário? O poder discricionário ele tem uma aplicação imensa, gente. Depois do poder de polícia, é o que a gente mais usa na administração pública, é o poder discricionário. Então, nós vamos ter bons slides aí sobre ele. O poder discricionário é o poder de decidir sobre conveniência e oportunidade das atividades internas. Ou seja, sobre conveniência e oportunidade, sobre escolha do que decidir como gestor. Vamos já chegar nos slides sobre o poder discricionário. Tem autor que nem coloca aí. Tem autor que estuda o poder discricionário na hora que estuda o ato administrativo. Porque o ato administrativo tem duas espécies, o vinculado e o discricionário. Mas nós vamos adiantar a matéria. Então, perfeito. Vamos já chegar nos exemplos. Poder hierárquico. Poder hierárquico, vamos fazer uma revisão aqui bem bacana dele. O poder hierárquico, ele vem do conceito de hierarquia. Hierarquia caracteriza pela existência de graus de subordinação entre os diversos órgãos e agentes. É aquele superior manda, subordinado obedece. É o poder hierárquico que permite à administração estabelecer tais relações, essas relações de grau, de subordinação, de hierarquia, distribuindo as funções entre de seus órgãos e agentes conforme o escalonamento hierárquico. Como resultado do poder hierárquico, a administração, o superior, é dotado do poder de ordenar, coordenar e controlar e corrigir as atividades dos seus órgãos e agentes no âmbito interno. Então, o superior coordena, ordena, controla, fiscaliza, corrige as atividades do subordinado. Não é só o poder de dar ordem, né, mas o poder também de corrigir, porque se ele não cumpre a ordem, eu tenho que cumprir com o princípio da legalidade, então eu sou obrigado a corrigir. Eu não posso só dar ordem e esquecer. Os servidores públicos, aí deixa eu falar agora especificamente do subordinado. Então, no slide anterior, deixa eu voltar, voltei. Superior hierárquico, é, ordena, coordena, corrige, controla a atividade do subordinado. Vamos agora para o subordinado. Subordinado, dever de acatamento, tá bom? Deixa aqui, peraí, está aqui no silencioso. Então, vamos lá. Os servidores públicos têm o dever de acatar e cumprir as ordens de seus superiores hierárquicos, salvo quando manifestamente legais. Falando em sala, do manifestamente legal. Manifestamente legal não é só contrário à lei. Contrário à lei, contrário à Constituição e violadora de direitos humanos. Uma ordem para um interrogatório sobre tortura, ela é uma ordem que deve ser descumprida. Inclusive, mais do que isso, né? O subordinado que recebe uma ordem legal tem o dever de representar contra o seu superior. Por quê? Porque ele emitiu uma ordem manifestamente legal e ele descumpriu o princípio da legalidade. Então, o subordinado tem o dever de representar. Ó, é o resto do slide, né? O subordinado só não cumpre quando a ordem for manifestamente legal. Hipótese que surge o dever de representar, que é aqui, conforme está o artigo 116 da Lei 8.112, tá? A Lei 8.112, que é a Lei dos Servidores Públicos Federais, no artigo 116, diz o seguinte, no inciso 4, o subordinado tem o dever de cumprir as ordens, exceto manifestamente legais. E no 12, representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder, tá? Às vezes, a ordem não é ilegal, mas ela não é razoável. Ela diz respeito ao princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade. E aí haverá o que? O abuso de poder. Tá bom? Então, às vezes, a ordem não é ilegal, mas não foi dado ainda direito de defesa às pessoas. Vamos imaginar uma ordem para expulsar pessoas de um terreno, ou para a cobrança de uma multa, onde não foi dado contraditório em ampla defesa. Então, sem ter dado contraditório em ampla defesa, o processo não se formou. Então, essa ordem é abusiva. Então, no caso de abuso, ele também tem o dever de não cumprir essa ordem, se for ilegal, se for inconstitucional, se violar direito fundamental, ou se for abusiva. Tá? Então, o poder hierárquico, a gente viu que a questão da subordinação e do superior e do subordinado se resume a essas situações. Dever de acatar, salvo manifestamente legal. Pronto. O que a gente mais, quando a gente ainda estava
no vídeo, nas aulas passadas, o que a gente mais se deteve do poder hierárquico foi a questão da delegação e da avocação. E aí eu disse a vocês que a, a Lei 9784, olha aqui ela, Lei 9784, vem cá, tá aqui ela. Ixi, voltei. A 9784, a gente volta a precisar dela, precisamos dela por causa de princípio e vamos precisar dela por causa de poderes, não é isso? A 9784, ela disciplinou, ela botou no papel regras sobre delegação e avocação, tá? Que é a coisa mais importante do poder hierárquico. A coisa mais importante do poder hierárquico é organizar as delegações e as avocações de competência, tá? Então, a 9784 trouxe algumas regras sobre competência, delegação e avocação. Então, vamos lá. Competência é irrenunciável, mas, em regra, existe a possibilidade de se delegar seu exercício. Até porque, para eu poder controlar e organizar a atividade interna, às vezes eu preciso delegar uma parte das minhas atribuições para o subordinado, tá? Eu não posso renunciar à minha competência. Eu não posso dizer, não, não aceito minhas competências. Não posso, porque senão eu estaria violando o princípio da legalidade. Mas eu posso passar uma parte das minhas competências para o meu subordinado. Delegação não precisa motivar. Eu não preciso publicar um ato de delegação motivado, tá? Eu posso publicar no boletim interno que fulano recebeu a delegação tal, tal e tal do seu superior, mas não preciso motivar a delegação. Por que eu não preciso? Porque a motivação é implícita. Significa que o superior está sobrecarregado e confia em entregar aquelas atribuições ao subordinado, tá? Então, a competência, limpar aqui o outro, a competência é renunciável, mas, em regra, existe a possibilidade de se delegar. Tem os atos que não podem ser delegados. Vamos já chegar no slide deles. Pronto. Aí começa tudo que a lei vai tratar, a lei está tratando de delegação. Ela deixou de falar de competência e passou a tratar de delegação. Então, vamos lá. A delegação é sempre parcial. Eu não posso delegar eternamente uma atribuição minha, nem delegar todas as atribuições, tá? O ato de delegação deve estabelecer sua duração. Essa duração pode ser um prazo certo ou pode ser um evento. Eu usei muito com vocês o exemplo do concurso, né? O diretor de recursos humanos, que tem várias atribuições legais, e recebe a atribuição para organizar um concurso com 200 cargos. E aí ele vai ficar sobrecarregado. Aí ele delega ao chefe de pessoal. Ele delega essa competência pelo prazo do concurso, até o concurso se extinguir, ou até o concurso perder sua validade. É um evento certo. Não precisa ser exatamente uma duração, 6 meses, um ano, mas tem que ser um evento certo, tá? A delegação é possível quando há subordinação hierárquica ou quando ela é inexistente. Lembra lá o exemplo que eu dei a vocês. O exemplo do pessoal de recepção. O pessoal de supervisão normalmente é vinculado ao diretor de administração. Mas quem pune as pessoas que faltam ou saem mais cedo é o diretor de recursos humanos. Todo órgão normalmente é assim. Então, o pessoal de portaria sabe quem está chegando mais tarde ou quem está saindo mais cedo. Então, pode o diretor de recursos humanos baixar uma portaria dizendo para o pessoal da segurança informar ele, fazer esse controle de frequência e entregar a ele, mesmo não sendo subordinado dele. Mas o interesse público aí, no caso, é notório. Normalmente, o diretor de recursos humanos vai fazer isso por cima do diretor de administração, não. Eles vão fazer um ato conjunto. Tá? Nós estamos vendo nessa crise vários atos conjuntos. Ministério da Justiça com o Ministério da Saúde, né? Ministério da Saúde com o Gabinete da Previdência, da Presidência. Então, é porque às vezes uma área tem mais facilidade de fazer um controle, mas esse controle é da competência de outra área. No caso da segurança, é claro esse exemplo. O pessoal de segurança é vinculado à administração, mas ele tem a informação valiosa para o diretor de recursos humanos. O diretor de recursos humanos só pode abrir um processo administrativo punitivo quando ele tiver essa informação do pessoal de portaria. Tá? Perfeito. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados em meio oficial. Eu publico a delegação e a revogação da delegação, não preciso apresentar motivos. Tá? Eu posso publicar no boletim interno, não preciso publicar no Diário Oficial da Justiça, não. Apesar desse meio oficial que está aqui, eu não preciso necessariamente publicar no Diário Oficial de Justiça, não. Um boletim interno do órgão resolve, tá bom? Desde que com isso eu garanta publicidade. Porque se eu não garantir publicidade, é um ato secreto, tá bom? A delegação pode conter ressalva de exercício de atribuição delegada.
Deixa eu dizer aqui um exemplo de ressalva. O prefeito, ele pode delegar para o secretário de saúde todas as obras públicas, ressalvadas aquelas acima de 10 milhões de reais. Isso é uma ressalva, tá bom? Então, ele pode dizer assim, ó, secretário de saúde, toda obra pública na saúde, você vai autorizar até 10 milhões. Depois de 10 milhões, a competência é minha. Ele não precisa nem dizer, né, que a competência da obra pública é do prefeito. Ele diz assim, você, secretário de saúde, tem autorização para. Você tem agora. Eu estou lhe delegando autorização para obras até 10 milhões. Isso é uma ressalva. Isso significa que ele recebeu uma delegação com ressalva. Ele recebeu uma delegação até 10 milhões. A partir de 10 milhões, continua sendo do prefeito. É como se ele não tivesse delegado. Tá? Esse é o último ponto agora. Isso tudo que eu estou dizendo é da lei. Tudo que eu estou dizendo é da lei, e tudo isso era só doutrina e era um conflito imenso. Tudo isso está na As mesma decisões lei? no 9784, nos artigos 12 a 15. Nos artigos 12 a 15 da 9784. Obrigado. Tudo Pode isso está repetir só na de lei. novo a letra B? A letra B, a delegação é sempre parcial. Eu não posso colocar todas as minhas atribuições para o meu subordinado. Vamos imaginar que a lei me deu 10 atribuições. Eu não posso passar as 10 de uma vez. Não posso passar as 10 de uma vez, tá? Porque senão era como se eu renunciasse à minha competência. Eu estivesse só esperando o dia do salário chegar para eu receber. Não estou fazendo nada, Entendi. tá? Então, eu não posso passar todas as minhas atribuições. Tem que estabelecer a duração, tem que ser publicado em meio oficial, posso fazer uma ressalva, e as decisões adotadas pelo delegado devem mencionar sua condição. Sabe para que é isso? Opa, pronto, deixa eu voltar lá. Sim, já sei que eu alternei. Sabe para que essa questão aqui, essa última, essa letra G, é porque quando eu aplico, quando eu delego por subordinado, eu não fico livre do controle, eu fico livre da execução, mas eu não fico livre do controle. Então, vamos imaginar o seguinte, eu delego a conferência de documentos, a conferência de documentos de um concurso para o meu subordinado. E ele falha de maneira absurda. Quando ele for praticar o ato, nego o ingresso de fulano no concurso porque não apresentou o documento. Fulano, sob delegação. Aquele sob delegação, é para eu saber quem foi que delegou. É para eu saber que aquela atividade foi delegada. Porque, no caso de erro grave, responde os dois. O delegante e o delegado. Tá? Quando o delegado recebe uma atribuição e comete um erro grave, eu sou obrigado, como delegante, a corrigir. Eu não posso simplesmente deixar com ele, fica aí, faz do jeito que tu quiser, eu não vou controlar. Eu não vou executar, mas controlar eu tenho que controlar. E no caso de erro grave, vai o subordinado que recebeu a delegação e vai punir o superior que passou a delegação. Tá? Por isso é que eu tenho que mencionar a condição de delegado. Pronto. Parte importantíssima, não tinha isso na doutrina. A doutrina não tinha esse consenso. Não tinha esse consenso. A lei criou a doutrina, tá? E foi muito bom isso aqui. Os atos que não são passíveis de delegação. Quais são os atos que não são passíveis de delegação? Ato de caráter normativo, por quê? Porque quando eu tenho um órgão estabelecido para fazer norma, aquele órgão tem uma competência técnica especializada. Normalmente são o que? Os bacharéis em direito ou advogados. Então, como eu coloco gente do direito para fazer norma, esse pessoal não pode passar essa delegação para outro departamento do órgão público que não tem essa competência. Tá? Então, a edição de atos de caráter normativo, sempre nos órgãos públicos, é dada por um corpo técnico especializado. Então, para evitar erros, para evitar incorreções legislativas, incorreções jurídicas, o órgão que recebe competência normativa não pode passar para outro órgão. Tá? Perfeito. Por exemplo, a agência reguladora. Toda agência reguladora recebe competência normativa e ela não pode passar para outro órgão. Por quê? Porque só ela tem experiência naquela matéria. Então, por exemplo, regulação de remédios, regulação de medicamentos, só quem pode tratar é a Anvisa. Regulação de plano de saúde, só quem pode tratar é a INS, porque eles têm experiência própria para isso. Tá? 2. Decisão de recurso administrativo. Ora, recurso significa que eu quero ter uma segunda opinião. O recurso é isso, eu tenho uma segunda opinião. Então, eu faço um pedido administrativo, sou negado, entro com recurso.
o recurso vai para o superior de quem me negou. Vamos imaginar que o superior pudesse dizer assim, fulano, examina aí de novo, estou te delegando para tu examinar o recurso. Então, eu teria uma pessoa dando a mesma opinião duas vezes. Isso ia matar o princípio do contraditório e da ampla defesa, tá bom? Então, decisão de recurso administrativo não pode ser delegada. Porque se eu pudesse delegar, eu passaria de novo para quem já emitiu a opinião. E três, essa aqui nem precisava. As matérias de competência exclusiva. O que é uma matéria de competência exclusiva? Não pode ser delegada. Então, a lei disse o seguinte: não pode delegar as matérias ou atos que não são delegáveis. Foi isso que ela quis dizer, tá bom? É, quando eu disser assim, fulano é competente para isso, ele pode delegar. Mas fulano tem competência exclusiva para isso, ele não pode delegar, tá? Para ser competência exclusiva, tem que ter um nome exclusiva. Se for só a palavra competência, a competência é delegada, tá? Vamos nós. A avocação também está prevista na 9784, está lá no Professor, artigo 15, né? Oi, pode perguntar. você tinha dito que essa a hipótese da decisão de recursos administrativos, Hum, ela feria o princípio do contraditório e da ampla defesa? Ampla defesa. Isso. Tá, Ela top. fere contra a ampla defesa, porque eu não garanto um duplo grau de recurso, né? Que eu posso burlar isso aí. Vamos lá. A 974 também falou de avocação. Também estava só no mundo da doutrina. A avocação é quando eu tiro uma atribuição legal que é do meu subordinado. Eu não passei uma atribuição e estou retomando, não. Quando eu passo uma atribuição e retomo, é revogação da delegação. Tá? Volta aqui. Volta aqui. Quando eu passo uma atribuição e retomo, é revogação da delegação. Agora, quando a lei passou para o meu, a lei atribuiu ao meu subordinado uma competência, a competência é originalmente dele, e eu tomo por razões relevantes, isso é a avocação. Aí a avocação, opa, deixa eu fazer aqui a movimentação. A avocação, ela precisa ser motivada. Ela precisa ser motivada, porque eu estou temporariamente, as outras características tudo vale. Temporária, parcial, tenho que mencionar o ato, tenho que mencionar que estou praticando o ato por avocação, tá? Mas a avocação, ela desorganiza um pouco a regra de competência do órgão. Então, eu tenho que motivar. Normalmente é uma fraude, é uma situação grave, né, de desconfiança grave, de problema no serviço público. Outra coisa, então a avocação eu preciso motivar, a delegação não. A delegação eu posso delegar para quem não me é subordinado, mas avocar eu só posso avocar de quem me é subordinado. Tá bom? São essas duas diferenças em relação à delegação. Na delegação não preciso motivar, na avocação sim. A delegação eu posso delegar para quem não é meu subordinado, mas avocar eu só posso avocar de quem me é subordinado. Tá? Pronto. Poder disciplinar é o mais rápido de todos. Poder disciplinar é o mais tranquilo de todos. Você só precisa saber de uma coisa, que o poder disciplinar ele é aplicado no caso de vínculo. Pronto, acabou o poder disciplinar. O poder disciplinar, ele autoriza a administração pública a punir de duas formas. A punir internamente as infrações funcionais de seus servidores, porque o servidor quebrou o vínculo funcional, e a punir infrações administrativas cometidas por particulares, a ela ligadas por algum vínculo jurídico específico, no caso, um contrato. Não só um contrato, né? Um convênio também pode ser. Mas a questão do poder disciplinar, e é por isso que ele se diferencia muito do poder de polícia, é que o poder de polícia é uma obrigação imposta a todos, independente da relação que você tem com o Estado. Andar com a carteira de motorista é uma obrigação de todo motorista, independente se ele tem vínculo com o Estado ou não, tá? Agora, o poder disciplinar, ele vai incidir porque alguém tem um vínculo específico com o Estado. Eu estudei para um concurso, passei nesse concurso, assinei meu termo de posse e entrei em exercício. Eu tenho um vínculo funcional. No termo de posse, eu digo que vou cumprir a lei, o estatuto do servidor. Descumprir o estatuto do servidor, poder disciplinar. Sanção disciplinar por quebra do vínculo funcional. Aqui é a letra A. Ou então eu posso querer vender para o Estado. Participo de uma licitação, ganho a licitação, digo que vou vender para o Estado 100 espelhos desse aqui, ó, 100 espelhos desse, só entrego 50.
Aí, o que é que acontece? Eu quebrei meu vínculo contratual, porque eu assinei um contrato dizendo que ia entregar 100, mas aí só entreguei 50. Então, eu descumpri o vínculo que eu quis ter com a administração pública. No poder disciplinar, alguém quer ter um vínculo com a administração pública e se compromete a cumprir esse vínculo. Descumprir o vínculo incide o poder disciplinar. Descumpriu, descumpriu uma obrigação a todos imposta, é o poder de polícia, é a sanção de polícia. Mas descumprir um vínculo que você quis ter especificamente com o Estado, funcional ou contratual, aí é a sanção disciplinar, tá? Perfeito. Então, quando a administração pública aplica uma sanção disciplinar a um agente público, isso decorre imediatamente do poder disciplinar, mas lá de longe significa poder hierárquico, tá? O poder hierárquico também significa punir. E quando ele pune, ele está aplicando o poder disciplinar, tá? O poder hierárquico, ele é corrigir, controlar, fiscalizar. Mas na hora de punir, ele está aplicando o poder disciplinar. Existe poder disciplinar que decorre do poder hierárquico, que é por causa de vínculo funcional, e existe um poder disciplinar por causa de quebra de contrato, tá? Tem duas formas de poder disciplinar. E aí as diferenças. Eu não posso confundir o poder disciplinar com o poder de polícia. O poder de polícia é imposto a todos, o poder disciplinar é imposto a quem tem vínculo. E eu também não posso confundir o poder disciplinar com o juiz puniendi. O poder disciplinar é um administrador público que vai punir um servidor ou um contratado. Juiz puniendi é o Estado juiz, é o juiz que vai privar de liberdade alguém que cometeu crime. Tá? Perfeito. Então, pronto, o juiz puniendi, ele é exercido pelo judiciário e diz respeito à repressão de crimes tipificados nas leis penais. Toda e qualquer pessoa está sujeita ao poder punitivo do Estado. Toda e qualquer pessoa está sujeita ao poder punitivo do Estado. Ao passo que somente as pessoas que possuem algum vínculo com a administração estão sujeitas ao poder disciplinar. Então, só vai ser disciplinado quem assinou o contrato. Só vai ser disciplinado quem se tornou servidor público. Mas vai sofrer o juiz puniente quem cometeu o crime, qualquer pessoa. E vai sofrer sanção de polícia qualquer pessoa que tenha descumprido uma norma geral a todos imposta. Tá? Vamos ver aqui. É isso? É isso. Pronto. Poder regulamentar. Poder regulamentar precisa só ficar ligado aqui no pulo que eu vou dar da lei para o regulamento. Ele é tranquilo, mas ele exige uma atenção nisso aqui. A doutrina não é uniforme em relação ao poder regulamentar. Tem alguns autores que dizem que poder regulamentar é só o chefe do executivo. Poder regulamentar é o 84, inciso 4 da Constituição. Essa não é a doutrina dominante, não. Tá? A lei 984 não foi tratar disso. Então, tem alguns autores que dizem assim, não, poder regulamentar é o poder que o chefe do executivo tem de... É o poder que o chefe do executivo tem de criar decreto para dar cumprimento à lei. Artigo 84, inciso 4. Nós temos vários decretos aí nessa situação agora de coronavírus. Nós temos uma lei geral, que é a 3979, que é a lei da quarentena, né? A lei da quarentena e do isolamento, a 3979. E nós temos já mais de 20 decretos regulamentando isso. Por exemplo, tem um decreto regulamentando o que é atividade essencial, porque a lei não tratou do que era atividade essencial. E foi um decreto do presidente que tratou o que é atividade essencial. Por quê? A lei previu que seria atividade essencial definida em decreto, e o decreto é mais rápido de aprovar do que a lei. E aí o decreto do presidente regulamenta essa lei 13979, que é a lei da quarentena, que é a lei do Covid, né? Professor, desculpe interromper. Nesse momento, a gente está vendo muito os municípios fechando suas próprias fronteiras, né? Tipo, as entradas das cidades. Tem muitos municípios que fizeram isso. Existe algum decreto que estabeleceu isso? Eles podem realmente fazer isso? Isso. A lei 13979, ela permitiu a quarentena, ela permitiu o isolamento. Ela permite o isolamento. O isolamento só tem sentido quando eu estou falando de cidades que não tenham nenhum caso. Se eu tenho uma cidade que não tenha nenhum caso, ou que o caso tenha origem confirmada, tem sentido eu fazer essa barreira sanitária. A lei permite isso, na quarentena ela permite isso. É isolar os não contaminados dos contaminados. Então, se a sua cidade não tem nenhum caso, os não contaminados estão do lado de fora. Então, ela pode fazer isso, ela pode criar essa barreira sanitária. Tá bom?
Ela pode fazer isso com base na 13979. Se a cidade já tiver casos, se tiver a transmissão comunitária, que a gente chama, não tem mais sentido fazer a barreira sanitária, tá? Não tem mais sentido. Mas ela pode. A 13979 permite que ela faça isso. Os prefeitos façam isso. Perfeito. Embora a doutrina não seja uniforme quanto ao uso da expressão poder regulamentar, alguns autores falam que poder regulamentar é o poder de expedir decreto. Só teria poder regulamentar o chefe do executivo. Constituição 8464. Não é a melhor doutrina. A melhor doutrina é que todo agente público que possa expedir norma tenha o poder regulamentar. Essa que é a melhor doutrina. Então, o presidente tem poder regulamentar. Mas o diretor de recursos humanos do órgão também tem poder de regulamentar. Poder regulamentar o horário do órgão. Tá bom? Ele cria uma portaria regulamentando o horário do órgão. Ou cria uma portaria dizendo quais são as justificativas para faltar, chegar mais tarde, sair mais cedo. Tá bom? E aqui eu tenho um exemplo, né? Competências normativas exercidas por quaisquer outros órgãos ou por entidades administrativas, como a edição de uma instrução normativa pela Receita Federal ou de uma resolução por agência reguladora, são exercidas com base no poder normativo amplo. Tá? Na nota de aula 7, eu dou um exemplo. Todo ano, o secretário da Receita Federal diz qual é o prazo final do imposto de renda. Ele está regulamentando a lei, o Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional diz que quem tem renda tem que pagar imposto de renda. Aí o secretário da Receita diz, e quem tem renda e vai declarar renda, tem que declarar até o dia tal de abril. Esse ano teve duas regulamentações para isso. Teve uma primeira regulamentação dizendo que ia declarar imposto de renda até 30 de abril, e tem outra agora que vai declarar até dia 30 de junho. Esse é o poder regulamentar, tá bom? O poder regulamentar que a gente vai estudar aqui é no sentido amplo. Qualquer autoridade que aplique uma lei no seu órgão com base no regulamento, exerce poder regulamentar. Em síntese, os atos normativos do chefe do executivo, que são os decretos, o ato normativo do chefe do executivo é o decreto. O decreto tem suporte no poder regulamentar em sentido estrito, ele é diretamente da lei. Tá? E o poder regulamentar em sentido amplo, ele se baseia na lei, num decreto. Tá? Eu posso regulamentar um decreto. Uma autoridade dentro de determinado órgão pode regulamentar um decreto. Tá? Que aí seria o sentido amplo. Pronto. Agora cheguei no poder discricionário. Perfeito. Poder discricionário é aquele poder, vocês viram aí, poder regulamentar e poder disciplinar são muito rápidos, inclusive na nota de aula também. Mas a gente perde mais tempo estudando o poder hierárquico e o poder discricionário, tá bom? Então, vamos aqui para o poder discricionário. O poder discricionário é o conferido da administração para a prática de atos discricionários. Praticar o ato ou revogar o ato. Ou seja, é aquele em que o agente administrativo dispõe de uma razoável liberdade de atuação. É quando a lei não diz que o único caminho dele é esse. Podendo valorar a oportunidade e a conveniência da prática do ato, seu motivo e, sendo o caso, escolher entre os limites legais o seu conteúdo. O melhor exemplo para a gente estudar poder discricionário é a lei da quarentena, é a lei do Covid, a lei 13.979. Por quê? Porque ela dá várias medidas para os gestores fazerem. E ela atribui competência para o secretário de saúde. Tá bom? Ela atribui competência para o secretário de saúde. Então, os secretários de saúde dos estados e dos municípios receberam competência dessa lei para fazer vários atos. E aí, que atos eles vão escolher? Eles vão escolher os atos que eles acharem melhor para o interesse público. Com base em que poder? O poder discricionário. Se a lei dissesse assim, todo município só pode fazer isolamento, não pode fazer quarentena. Pronto. A lei tinha dado um único caminho. Então, se a lei tivesse dado um único caminho, não ia usar o poder discricionário. Deixa eu abrir a lei aqui, né, para vocês verem. Então, nós aqui. Lei 13.979. Vocês estão vendo aí que eu estou abrindo a lei? Estão vendo a tela da lei? Sim, sim. Pronto. Perfeito. Vamos aqui, ó. Para o enfrentamento, deixa eu dar aqui. Para o enfrentamento da emergência de saúde pública
poderão ser adotados no âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes medidas. Dentre outras, as seguintes medidas significa que você tem uma liberdade de medidas a adotar. E você, autoridade estadual ou municipal, vai adotar a medida de acordo com a sua realidade. Então, por exemplo, hoje eu vi que Paracuru vai fazer, Guaramiranga também, se não me engano, fez isso, Paracuru vai fazer barreira sanitária. O que é a barreira sanitária? A barreira sanitária é não deixar ninguém de fora entrar, porque dentro não tem caso. Tá certo? Tá aqui? Tá aqui. Ó, quais são as medidas que você pode adotar? Isolamento. Isolamento é só a pessoa. Deixar a pessoa isolada em casa. Forçar a pessoa a ficar em casa. Forçar o doente a ficar em casa. Quarentena é separar possíveis contaminados de pessoas sadias. Tá? Quarentena é isso. Agora vamos ver o conceito que a lei deu. Olha aqui, ó. Ela trouxe o conceito. Ela trouxe o conceito da saúde. Esse é um conceito de saúde que o direito se apropriou para organizar essa epidemia. Isolamento, separação de pessoas doentes ou contaminadas. Ou então, bagagens. Ou então, meio de transporte. Ou então, mercadorias. Ou então, encomendas postais. Tem várias maneiras de fazer o isolamento. Isolamento, eu sei que eu vou isolar. Tá bom? Eu sei que eu vou isolar. Quarentena, restrição de atividades. O que os governos dos estados estão fazendo? Restrição de atividade. O governo de São Paulo, o governo do Rio, o governo do Distrito Federal, o governo do Ceará, ele está fazendo restrição de atividade, quando ele diz só vai funcionar atividade essencial. Shopping não vai, comércio não vai, ele está fazendo restrição de atividade. Ou então, uma que é mais polêmica, é a separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes. Eu posso fazer quarentena em atividades, normalmente se usa isso, porque quando eu estou fazendo separação de pessoas, já há um problema de violação de direitos humanos. Então, os governadores estão fazendo isso. Restrição de atividades. Mas poderia ser feito separação de pessoas contaminadas num determinado local. Poderia. O que é que Paracuru está fazendo? Paracuru está fazendo uma quarentena ao contrário. Ele não está isolando pessoas contaminadas, ele está isolando a população dele que não tem caso confirmado. Essa daí, que a gente chama de barreira sanitária, não deixar entrar numa determinada região, essa é menos polêmica, tá bom? Essa é menos polêmica. Professor, e se alguém quiser sair de Paracuru, sai, mas ou não volta, ou se voltar, vai ficar de isolamento. Vai ficar com suposto contaminado, vai ficar de isolamento, tá? Perfeito. Tem outras medidas, inclusive hoje, um repórter do SBT foi suspenso porque sugeriu criação de campo de concentração. Ele sugeriu no noticiário da manhã que os estados criassem campos de concentração, estados de futebol, colocassem os doentes lá, botassem alojamento lá nos estádios, e todo mundo que não tivesse doente, não tivesse testado positivo, fosse trabalhar. Era uma maneira de acabar essa restrição que nós estamos vivendo. Esse isolamento, que o pessoal chama de isolamento horizontal, que é todo mundo isolado. Então, ele deu essa sugestão. A lei permite essa sugestão. A lei, do jeito que está aqui, um estado ou um município pode criar um local e deixar nesse local preso, confinado, pessoas que foram testadas positivo, grave ou não grave, tá bom? A lei permite, no inciso segundo. Só que ninguém vai fazer isso. Porque quando eu faço quarentena de pessoas contaminadas, ou isolamento de pessoas contaminadas à força, é o que a gente chama de confinamento. Um confinamento de uma pessoa dentro da sua casa é uma coisa, mas o confinamento de uma população dentro de um estádio já começa a suscitar a violação de direitos fundamentais. Então, existe uma linha muito fina entre uma limitação administrativa das pessoas em nome da saúde pública e uma violação de direitos humanos, tá? Mas, em tese, essa lei permite isso. Agora, o que é que os estados estão usando? Cada estado está usando uma coisa segundo a sua realidade. Por exemplo, tem estado que não está restringindo todas as atividades. Tem estado que não está restringindo as atividades essenciais, né? Tem estado que está restringindo tudo. Tem estado que está separando pessoas saudáveis daquelas que não fizeram teste ainda. Tem estado que está determinando isolamento. Tem estado que está determinando isolamento. Tem estado que está forçando pessoas idosas a entrar em casa. Tá certo? Rio de Janeiro está fazendo isso. Rio de Janeiro, a polícia tem ordem de colocar idosos para dentro de casa.
Então, existe aí, cada estado está fazendo as suas medidas da Lei 13.979, que é essa aqui, conforme o seu poder o quê? Conforme o seu poder discricionário. Tá? Então, essa lei, ela dá várias medidas, até porque ela não podia prever uma medida só, porque eu não sei o que fazer. Nenhum estado sabe exatamente o que fazer naquele momento. Pode ser que a situação no estado se agrave tanto que eu tenho que confinar a população toda. Obrigar as pessoas a ficar dentro de casa. É o confinamento massivo. Pode ser que nós não estamos confinados. Nós temos uma recomendação de não ir para a rua. Nós temos uma recomendação de não ir para a rua. Quem é que está restringido? Quem é que está restrito mesmo? São as atividades econômicas. Mas as pessoas aqui no Ceará não estão em confinamento massivo, tá? Então, perfeito. A Lei 13.979 tem várias opções e o administrador escolhe, dentre as opções, aquela que ele achar mais adequada para o interesse público. Qual é o interesse público da 13.979, da coronavírus? É a saúde pública, é a saúde coletiva, é a contenção da epidemia. Então, ele só vai tomar medidas para fazer contenção de epidemia. Ele não pode fazer medidas, usar essa lei para tomar medidas para fazer uma melhor arrecadação tributária, ou um controle de tráfego, ou um controle de passageiros, não. Ele só pode fazer os controles se for para garantir a saúde pública, a não proliferação do vírus, tá? Ei, professor. Oi, pode perguntar. Teve uma aula que o senhor tinha comentado que, salvo engano, somente o governo federal poderia decretar a aplicação da multa para quem não obedecesse a quarentena, só quem poderia criar essa norma seria o governo federal. Mas aqui no Ceará o Crato já está aplicando, parece que uma multa de R$200 para quem estiver saindo de casa. Minha pergunta é, os municípios já têm autonomia para fazer isso? Tipo... Assim, cadê a lei aqui, meu povo? Tá aqui. Assim, isso é uma multa civil. Na minha concepção, isso é uma multa civil. Só quem pode legislar sobre direito civil é a União. Então, uma multa pela pessoa estar na rua é uma proibição da liberdade dela de vir. Tá? Ela poderia, sei lá, ser obrigada a fazer um teste, alguma coisa desse tipo. Ela poderia até ser obrigada a voltar para casa, mas a multa seria uma multa civil. Não seria no meu entender, não seria uma multa administrativa. Agora, a lei fala, dentre outras medidas, e o STF decidiu essa semana, ainda vai ser analisada, aqui, dentre outras, as seguintes medidas. Determinação de realização compulsória de exame, teste, coleta, vacinação, tratamento específico. Determinação compulsória, ele não fala aqui em multa. Por isso que eu estou dizendo isso. Dentre outras medidas, as seguintes medidas. Determinação compulsória, inciso terceiro. Exame, teste, ele podia fazer isso. Você vai ser obrigado a fazer um exame, se você quiser sair. Você é obrigado a fazer um teste. Ou vou coletar aqui o seu sangue, ou você vai fazer um tratamento específico para poder sair de casa. Eu entendo que a multa civil só a União pode aplicar, tá? Porque é questão de direito civil. Não todo município e estado pode utilizar dessa lei para violar direitos civis. Agora, essa lei fala dentre outras medidas. E o STF decidiu essa semana que os estados e municípios têm liberdade para propor suas medidas. Então, eu acho que o Crato esperou isso aí. O Crato não viu uma outra opção, talvez ele tenha recomendado e estava todo mundo na rua, e ele viu como única opção essa multa civil, que é difícil de aplicar. É difícil de aplicar, né? Porque a pessoa vai... eu vou lhe botar aqui em R$200, em R$300. Ah, tá bom, você não sabe quem eu sou, eu não estou com o documento aqui. É complicado essa multa civil, tá? Acho que tem outros meios, mas uma campanha de conscientização, aquilo que a gente falou, né, do poder de polícia, conscientizar até a pessoa ter certeza absoluta que não deve estar na rua sendo um perturbador da ordem. Porque se os casos avançarem muito, qualquer pessoa em potencial pode causar um caos na cidade. Tá? Fortaleza parece que as pessoas não estão obedecendo. A notícia que a gente tem é que o centro da cidade está cheio. Né? Vamos ver aí se o governador vai passar para medidas mais rigorosas. Vamos voltar aqui. Mas vamos perguntando, tá? Tudo essa questão do coronavírus, tudo é poder discricionar. Oi, diga, pode falar. Eu recebi uma orientação dentro da empresa no qual eu trabalho, ele despachando, pelo menos para os funcionários da empresa, uma declaração como uma forma de justificativa no qual
a pessoa sai de casa e vai para o trabalho para não poder pagar essa multa. Aí eu queria saber com o senhor, isso tem algum embasamento jurídico ou isso é só uma balela? Não sei, não sei se tem esse embasamento jurídico não, viu? Sei não, posso pesquisar, mas eu não acho que tem, não sei. Eu não vi, não. Pois Eu não é, vi, não. Professor, eu pode também voltar não. um slide? Oi? Quer que volte? Só o anterior, só o anterior. Esse? Esse daí? Isso. Um minuto. Pronto. Ó, o Júnior acabou de botar aqui no grupo do AB, eu vou passar para todos os grupos, a decisão inicial aqui do Alexandre de Moraes, tá? Vou passar aqui para todos os grupos. Onde ele dá uma certa corda a municípios e estados. Ó, vocês estão livres aí, vão pensando em medidas aí, tá? O Júnior quer do AB, então eu vou passar para você ver com ele. Já mandei para vocês. É bom que é em tempo real a atualização. Vamos lá. Perfeito, mandei. Então tá. O poder discricionário é conferido à administração para a prática de atos discricionários, ou seja, com liberdade de atuação, onde ele vai poder escolher a oportunidade e a conveniência da prática do ato. Tá? Ele pode escolher um determinado ato no momento, revogar e depois praticar um ato, aguardar. Tá? Tem governadores que aguardaram mais para fazer o isolamento. Eu acho que, sinceramente, o Ceará, ele determinou o isolamento antes da proliferação descontrolada. Eu acho que o Ceará vai ficar com muitos casos, mas com possibilidade desses muitos casos serem atendidos no hospital. Se a população ajudar, né? Se todo mundo for para a rua, atrás de comprar, por exemplo, ovo de Páscoa, aí complica um pouco a situação do elemento. Mas eu acho que o Estado, né? Eu acho que o Estado acabou determinando numa hora boa, antes do ponto de maior pressão. Perfeito. O poder discricionário tem como núcleo uma autorização legal para que o agente público decida nos limites da lei, tá? Então, ele não pode, por exemplo, decidir contrário à lei. Ele não pode decidir contrário à lei. A lei ali, por exemplo, ela não permite medida compulsória de uma multa como medida compulsória. Então, eu entendo que o Estado e o município não podem criar uma multa. Eu entendo assim, tá? Então, eu preciso estar sempre antenado ali com as previsões legais. Já que estão as previsões legais, tá aqui. Tá? Para enfrentamento de emergência de saúde pública, para que as medidas que possam ser tomadas, e ele dá competência ao secretário de saúde, tá? Então, não pode, por exemplo, o secretário de educação, então não pode o subsecretário de saúde, não pode o diretor de hospital tomar essas medidas, tem que ser o secretário de saúde. Um diretor de hospital não pode obrigar alguém a ficar isolado. Um diretor de hospital não pode fazer quarentena. Quem tem que determinar a quarentena num hospital ou num determinado presídio, alguma coisa assim, é o secretário de saúde, tá? Por exemplo, se o secretário de saúde for determinar uma quarentena no presídio, ele vai fazer um ato conjunto junto com o secretário de segurança pública, tá? Eu acho que até no Ceará, se eu não me engano, teve uma proibição de visitas aos presídios. E isso é uma barreira sanitária. Isso é uma quarentena para separar quem não tem caso de quem do lado de fora que tem caso, tá? Está dentro do poder discricionário. Volta, não, você aqui. Tá? Esse núcleo essencial de escolha, do que escolher fazer, é o que a gente chama de mérito administrativo. Mérito administrativo é a escolha. Eu escolhi fazer isso. Então, qual foi o mérito administrativo aqui no Ceará? O mérito administrativo aqui no Ceará foi restringir a atividade econômica. Tá bom? Foi isso. É a escolha que foi feita. O poder discricionário implica liberdade de atuação administrativa, mas sempre dentro dos limites da lei. Eu não posso ir contra a lei que me dá a autorização de escolha. O que a lei proíbe, eu não posso escolher. As opções são minha escolha. Não está naquelas opções, eu não posso escolher. Tá? É oportuno registrar que a doutrina administrativa majoritária afirma que a discricionariedade existe não só quando a lei dá poderes à administração, mas também no caso dos conselhos administrativos indeterminados. No caso dos conselhos administrativos indeterminados, também haveria discricionariedade. O que é conceito administrativo indeterminado? Moralidade, probidade, eficiência,
são conceitos administrativos indeterminados. Então, eu posso, num determinado órgão, dizer que trabalho eficiente é aquele que atende isso, que viola a moralidade é a seguinte conduta. Tá? Então, existem conceitos abertos. Dentro do conceito aberto, eu preencho esse conceito com o meu entendimento de gestor. Tá? Então, eu posso, num determinado órgão, dizer que o assédio moral e o assédio sexual violam a moralidade. Ou, num determinado órgão, dizer que a falta reiterada viola a eficiência. Tá? Então, os conceitos administrativos indeterminados são esses conceitos que eu preencho o conteúdo deles segundo a minha ideia. Não precisa a lei dizer. A lei não precisa dizer que a moralidade é um conceito aberto. O gestor, dentro de determinado órgão, pode entender que um ato violou a moralidade, e no outro órgão, aquele ato não viola a moralidade. Tá? Uma pessoa que faltou 2 vezes no mês, para um gestor, pode violar a moralidade. Para um outro órgão, faltar 2 vezes no mês, pode não violar a moralidade, porque esse conceito é aberto. Tá bom? É isso, é outra parte da discricionariedade, não é só o que a lei dá, são os conceitos abertos. Então, pronto. Podemos sintetizar a doutrina administrativa dominante, essa é a doutrina majoritária, o Celso Antônio Bandeira de Mello e a nova geração vai toda nessa linha, que a discricionariedade existe em 2 situações. A primeira situação não comporta divergência, a segunda situação é que tem divergência. Qual é a primeira situação? Quando a lei expressamente concede à administração liberdade para atuar. A Lei 13.979. A Lei 13.979 dá liberdade aos secretários de saúde estaduais e municipais a atuar para o enfrentamento da pandemia. 2. Quando a lei utiliza na descrição do motivo, que seja a prática do ato, conceitos jurídicos determinados. Quando a lei utiliza na descrição do motivo, que seja a prática do ato, de conceitos jurídicos indeterminados. Tá? Então, a lei pode dizer assim, o gestor deverá definir as ações que violam a moralidade. Pronto. E violar a moralidade é um conceito aberto e ele vai dizer o que é que dentro do órgão dele viola a moralidade administrativa, tá? Perfeito. Vamos aqui. A discricionariedade ela é muito estudada com base em princípio da razoabilidade. Você pode até ter discricionariedade, mas às vezes a sua conduta viola a razoabilidade. Não sei se vocês lembram do segundo caso que eu dei de razoabilidade em sala de aula ainda, que foi o fiscal ambiental. O fiscal ambiental, a pessoa tinha tomado todos os cuidados para evitar o dano ambiental, a multa ia de 3 mil a 3 milhões, o cara tomou todas as medidas para não causar dano ambiental e sofreu uma multa de 2 milhões. Então, a lei, quando a lei diz que uma multa é de 3 mil a 3 milhões, isso é uma discricionariedade. Você tem liberdade de 3 mil a 3 milhões, mas tem que justificar. E se ele tem bons antecedentes, se tem justificativas atenuantes, tem que ir para o piso, e não para o topo. Tá? Então, o poder discricionário ele é muito refém da razoabilidade. A gente usa a razoabilidade para anular o discricionário que não tomou a medida mais justa. Tá bom? Deixe-se assente, ficou meio ruim essa pronúncia. Deixe-se assente que a doutrina e a jurisprudência têm enfatizado a necessidade de instrumento de controle do poder discricionário, que permite o adequado delineamento dos seus limites. Assim, surgem princípios como razoabilidade e proporcionalidade. Tá? Embora razoabilidade e proporcionalidade sejam usados para controlar a discricionariedade administrativa, não se trata de controle de mérito. O ato que fira a razoabilidade é um ato que vai ser anulado, é um ato que não é legítimo. Deixa eu explicar isso. Vamos imaginar que o governador do estado do Ceará, quando ele fez o decreto dele de restrição de atividades, com base na lei, ele tem dito assim, estão proibidas todas as atividades, inclusive as de saúde. Inclusive as atividades de saúde. Vamos imaginar que ele dissesse isso. Vamos dar um exemplo menos absurdo. Estão proibidas todas as atividades, só não de saúde, mas também estão proibidas as atividades de distribuição de alimentos. Vamos imaginar que ele dissesse isso. Estão proibidas todas as atividades, menos as de saúde. Então, ele teria proibido as atividades de distribuição de alimentos. Ora,
A lei permitiria isso? Em tese, sim, porque a lei diz que ele pode restringir atividades. Lá depois, no outro artigo, já é depois da lei, já foi em março, teve um artigo dizendo assim, não poderão ser restringidas atividades essenciais. Aí um decreto do governo diz quais são as atividades essenciais, aí ele botou a distribuição de alimentos, né, saúde, segurança. Mas antes não tinha isso. Antes, na versão original da lei, não tinha essa questão de não poder restringir atividades essenciais. Ou, pelo menos, não existia um decreto dizendo quais eram as atividades essenciais. Então, vamos imaginar que o governador dissesse assim, está proibido, inclusive, distribuição de alimento. Ora, a lei poderia, em tese, dar essa liberdade a ele. Mas essa decisão é uma decisão que não é razoável. Porque não adianta deixar todo mundo em casa com fome. Então, essa é uma decisão que seria nula. Haveria um controle de ilegitimidade. Essa decisão não é legítima. Essa sua liberdade vai contra o melhor interesse público. Não existe só o interesse público de controlar a pandemia. Existe o interesse público de comer. Então, essa sua medida de que não deixar nenhuma atividade, ela vai ser nula. Já tem gente dizendo que vai chegar um ponto que restringir a atividade econômica também vai causar mais dano do que o controle da epidemia. E essa seria uma medida que seria possível ser anulada. Tá? Então, quando eu estou controlando a falta de razoabilidade, é que a falta de razoabilidade deixa a medida nula. Não estou dizendo para o governador mudar de opinião, estou dizendo que aquela opinião do governador, ou do presidente, ou do prefeito, não satisfaz o interesse público. Tá? Então, um ato que fere a razoabilidade, não é que eu estou tirando a liberdade, não. O governador usou a liberdade para cometer um ato nulo. Porque impedir a distribuição de alimento é nulo. Tá? Perfeito. A discricionariedade, então, é uma liberdade dada a agentes do Estado para garantir. A discricionariedade é dada para garantir o interesse público. Não é dada para ele fazer o que ele bem entender da cabeça dele, não. A discricionariedade é a liberdade dada a agentes do Estado para garantir fruição, ou seja, política pública e prestação de serviço. Ele tem liberdade para fazer a melhor prestação de serviço de saúde, de transporte, ou limitar temporariamente o exercício de direitos em nome do interesse coletivo, poder de polícia e intervenção na economia. Então, a discricionariedade, ela acaba ficando acima de todos os outros poderes, né? Todas as atividades do Estado estão sob a mira da discricionariedade, a não ser que a lei diga exatamente como a pessoa vai fazer. Tá? Quando a gente vai falando de ato vinculado discricionário, vocês vão ver essa diferença. Mas, em regra, a gente tem liberdade. Tem liberdade para quê? Para garantir um serviço público ou para fazer uma fiscalização. Como é que eu faço? Como é que eu garanto o melhor serviço de transporte coletivo? Com ar-condicionado e Wi-Fi. Ou com ar-condicionado, ou com Wi-Fi. Como é que eu garanto a melhor fiscalização? Com uma blitz às quintas, com uma campanha educativa. Como é que eu garanto a melhor combate à pandemia? Com uma campanha informativa, com isolamento, isolando somente os idosos, fazendo uma testagem em massa, e quem passou nessa testagem volta a trabalhar. Então, eu tenho vários aspectos de liberdade. Mas essa liberdade é para quê? Para garantir o serviço público ou para fazer a fiscalização de polícia. Não é uma liberdade para me dar autoridade, arbítrio e poderes ilimitados. Tá? Então, o poder discricionário é limitado pela lei, é limitado pelo interesse público e é limitado pela razoabilidade. Tá? Deixa eu ver se eu botei aqui, slide anterior. Isso. A sua... Perfeito. A doutrina tem faz a necessidade de instrumento de controle do poder discricionário que permite o adequado alinhamento dos seus legítimos limites. Lei, interesse público e... Vou até atualizar esse slide. Lei, interesse público e razoabilidade. Tá? Os limites do poder discricionário. Certo, gente? Deixa eu ver aqui. Pronto. Por hoje... eu vou até atualizar aqui. Será que esse aqui é o que está certo, hein? Não. Aqui eu acho que é o que está certo. Gente, alguma dúvida? Vão me dizendo. Tranquilo. Limites. Ó, vou até atualizar aqui. Limites, lei. Interesse público e razoabilidade. Gente. Essa é qual nota de aula, professor? 8? Essa é qual nota de aula? Essa é a 7. Essa é a 7. Voltou, né? Voltou para poder fazer a revisão e dar matéria nova. E também porque já tinha começado poder de polícia, né? Aí eu quis terminar poder de polícia. Mas agora com esses vídeos, com esses vídeos gravados, vocês têm a nota de aula 7, 8 e 8A. Segunda-feira,
Segunda-feira, matéria nova. Acho que segunda, então a quarta, eu estou colocando as questões. Mas segunda-feira, nossa programação é de matéria nova. Tá bom? Deixa eu aqui salvar. Salvei. Pronto, deixa eu tirar aqui a lei. Pronto. Segunda-feira, matéria nova. Qual foi a matéria nova? Administração pública direta, organização administrativa. Administração direta e indireta. Vamos falar de Constituição Federal, vamos falar do artigo 37, vamos falar de concurso, organização de concurso, responsabilidade do Estado, tá? Tem muita coisa boa aí para a semana que vem. Viu? Boa. Sim, e assim que eu lançar as questões, começa a aula de revisão. Às 6h30 e nossa gravação às 8h30, segunda e quarta. Vai ser tudo segunda e quarta. Revisão 6h30, aula 8h30. Vocês ficam avisando quando tiver aula de revisão. Mas por hora, segunda-feira, 8h30, todo mundo, tá? Bom final de semana, boa Páscoa, rezem, descansem. Vai tudo dar certo. Viu? Valeu, professor. Essa aula não. Vídeos pequenos, cortada essa aula, eu vou estar no YouTube. Viu? Essa aula grande, de 1 hora e pouco, é só para vocês. Que são VIPs. Tchau, vamos pro Bruno Marrone. Vamos pro Bruno Marrone. Tchau, tchau. Interrompe a gravação.